A próxima reação orgânica que estudaremos é a reação de transesterificação. Essa reação ela pode ser representada especialmente através da produção do biodiesel, porque nessa produção a reação de transesterificação está presente. Até aqui eu não trabalhei a extração dos ésteres, origem, onde podem ser encontrados, mas para que a gente compreenda a reação de transesterificação, eu vou trazer uma, né, das possibilidades da presença dos ésteres, que são os óleos e as gorduras, os óleos vegetais e as gorduras. Então, os ésteres compõem, né, óleos e gorduras vegetais. Então, como que se dá a produção do biodiesel através da reação de transesterificação? Essencialmente pelos óleos e gorduras vegetais, encontrados, a exemplo, mamona, amendoim, girassol. Então, como que se dá a reação? A reação consiste em extrair esses ésteres, triglicerídeos, como eu coloquei aqui no esquema, e reagi-los com um álcool na presença de uma base, que eu represento aqui como hidróxido de sódio, NaOH. Essa reação vai produzir monoésteres e vai produzir álcoois. Aqui representado a composição alcoólica pela glicerina ou glicerol. Esses ésteres, produto da reação, vocês percebem que são monoésteres, né? São separadamente monoésteres. No início da reação, nós tínhamos um triéster, uma molécula só, né, onde se apresentava um triéster, e depois da reação, nós tivemos, né, uma quebra nessa estrutura, e essa composição, produto da transesterificação, é a composição do biodiesel. São os ésteres de ácidos graxos. São eles que são utilizados, que compõem o biodiesel. A glicerina ou glicerol é um subproduto dessa reação, né? É um tipo de álcool que vai ser utilizado também na indústria, também cosmética, tá? A base de sabonetes, principalmente. Como que se dá agora a nomenclatura? A gente saiu aí da reação de transesterificação, contextualizou a produção do biodiesel, e agora a gente vai para a nomenclatura dos ésteres. E, de certa forma, eu acredito que é uma nomenclatura um pouco mais complexa, porque vai além daquela de prefixo, infixo e sufixo que a gente já estava habituado, né? Então vai acrescentar mais algumas coisas, tá bom? Nós vamos ter essa cadeia, como ela é uma cadeia heterogênea por conta do heteroátomo oxigênio ali da composição COO, a gente vai ter, de certa forma, que quebrar essa cadeia em duas partes, certo? Há uma parte, né, que é a que está com a carbonila. Nós vamos acrescentar o sufixo oato, e o restante da cadeia, posterior à carbonila, nós vamos caracterizá-la como o grupo orgânico substituinte. Então, metil, etil, propil, pentil, e acrescentar a letra A, ficando metila, butila, propila, pentila,
e assim por diante. Então, como eu falei, a estrutura, ela se quebra para a gente poder fazer a nomenclatura de uma forma mais prática. Ela se quebra na carbonila, em que eu absorvo como cadeia principal e conto quantos carbonos eu tenho. Nesse primeiro exemplo, eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos junto com a carbonila. Ó. Então, eu, para 4 carbonos, escrevo but, ligação simples AN e acrescento o ato. Fica o quê? Butanoato de... O restante da cadeia agora é como se fosse uma ramificação. 2 carbonos et. Para ramificação eu escrevo IL e acrescento A. Então, butanoato de etila. Aqui, na composição da cadeia, digamos assim, principal, é aquela que está com a carbonila, eu tenho uma ligação dupla, então eu preciso dizer isso. 1, 2, 3 carbonos prop, N, porque tem uma ligação dupla, então 2 propen, acrescento oato, então 2 propenoato de, o restante da cadeia, 1, 2, 3 propila, ok? E mais aqui abaixo, quando na cadeia, né, principal eu tiver já uma ramificação, eu preciso indicar onde é que ela está. 3-metil, porque ela está no carbono 3, certo? Então, eu indico 3-metil. Na cadeia toda, eu tenho 4 carbonos but, ligação simples AN, acrescento oato. Então, 3-metil-butanoato de, o restante posterior à carbonila, metil, acrescento A, metila. 3-metil-butanoato de metila. As propriedades físicas desses compostos é de fácil reconhecimento, tá? Os ésteres se apresentam como líquidos ou sólidos, dependendo da quantidade de carbonos. Quando apresentam baixa massa molecular, são cadeias pequenas, eles se apresentam no estado líquido, são incolores e têm cheiro agradável. À medida que essa cadeia vai aumentando a massa, a quantidade de carbonos vai aumentando, eles vão ficando mais viscosos, grossos, gordurosos, né, até se tornarem sólidos, onde ocorre a perda do odor agradável, do cheiro agradável, já não se torna tão cheiroso o composto assim, como é o caso das ceras. São compostos insolúveis em água, porém são solúveis em álcool. Como não apresentam pontes de hidrogênio, que são as ligações de hidrogênio, quando o hidrogênio faz ligação com elementos muito eletronegativos, como o flúor, o nitrogênio e o oxigênio, eles vão possuir pontos de ebulição baixo, né, por conta da ligação ser uma ligação fácil de romper, né, em relação às ligações de hidrogênio, que são consideradas aí ligações mais fortes, né, uma força de atração maior. Então, precisaria de uma temperatura maior para fazer esse rompimento. No caso dos ésteres, isso não é necessário. Coloquei alguns aromas, né, que são característicos da presença da função éster e a aplicação. Né? Agora a gente passa para a aplicação, a gente já viu que eles estão presentes nos óleos e nas gorduras, né, encontrados no nosso dia a dia, mas além dos óleos e gorduras, também nas ceras e nas essências, né, dando ali sabor, aroma, né, a alguns produtos industrializados. Essa questão de sabor e aroma, gente, tem um termo bem específico que é flavorizante, né? É quando a substância, né, ela tanto
nos faz lembrar o sabor como o odor daquela substância, daquele produto. Por fim, eu trago a última reação que envolve os ésteres, né? Reação orgânica, e que eu trouxe para a gente fazer a discussão. Há ainda outras que a gente vai discutir posteriormente. É a reação de saponificação. Né? Saponificação é a produção de sabão, é uma hidrólise alcalina. Vocês viram que o inverso da reação de esterificação é a hidrólise, né? Essa hidrólise ela pode ocorrer na presença de uma base ou na presença de um álcool, mas aqui na saponificação é uma hidrólise alcalina, vai acontecer na presença de uma base. Lembrem-se, o termo alcalino se refere a bases, tá? A produção de sabão, gente, é outra parte de contextualização importantíssima para a gente compreender, tá certo? Compreender alguns processos industriais, tá certo? E que nem sempre foram industriais, né? Bom, a reação de saponificação ocorre um éster na presença de uma base forte, que geralmente é o hidróxido de sódio, ou pode ser o hidróxido de potássio, tá? Que vai produzir um sal e álcool. Esse sal, galera, aqui é o que a gente chama de sabão. Na verdade, o sal, ele é um sal orgânico, né? Mas é o nosso famoso sabão. Professora, o sabão que a gente compra, sim, o sabão que a gente compra no supermercado, né? É esse aqui. Nada mais é do que um sal. Professora, então quer dizer que se eu tiver um éster e reagir esse éster com uma base, eu vou produzir sabão? Vai. Onde é que eu vou encontrar esse éster, professora? Óleos e gorduras, né? Nós já até comentamos aqui, óleos e gorduras. Quer dizer que se eu pegar óleo de fritura ou qualquer outra gordura e reagi-la com hidróxido de sódio, que é soda cáustica, eu vou produzir sabão? Vai. E o nome dessa reação é o quê? Saponificação ou hidrólise alcalina. A hidrólise alcalina está representada aqui a partir de um triéster, né? Novamente um triglicerídeo presente nos óleos e nas gorduras, reagindo na presença da soda cáustica, né? 3 mols de hidróxido de sódio, produz a glicerina, glicerol, utilizado em sabonetes, umectantes, e o nosso sal de sabão, tá bom? Escrevi aqui. Característica importantíssima. O sabão, ele terá na sua estrutura uma parte polar, que eu vou chamar de hidrofílica, e outra parte apolar, que eu vou chamar de hidrofóbica. Essa natureza, ela dá aos sabões a propriedade anfílica, que é a propriedade de tanto ser um composto polar como ser um composto apolar. Agora, para quê, né? Ora, se o que eu quero remover de sujeira é apolar, geralmente é óleo e é gordura, né? Eu preciso de algo que seja solvente apolar. Mas eu retiro a sujeira com água, e água é polar. Ora, o sabão também tem a parte polar para fazer essa solubilidade. Então, é o mecanismo do sabão, né, que tem a propriedade polar e apolar, que vai facilitar na remoção das sujeiras. Eu coloquei para vocês aqui que a estrutura da parte apolar é justamente a estrutura da parte hidrocarboneto, carbono, hidrogênio, a parte apolar, e a parte polar é a parte que é essencialmente o sal, né, carregado ionicamente, formando polos. Os detergentes, né, que são compostos sintéticos, imitação dos sabões, também tem
a mesma estrutura, uma parte polar e uma parte apolar. Professora, mas qual é a grande diferença entre detergentes e sabões, né? A questão ambiental requer essa diferença. Há detergentes, galera, que não são biodegradáveis, né? E por isso formam, né, muitas espumas e ficam. Vocês já viram essas imagens, com certeza, de poluição, né, aquática. E o principal fator é que essas estruturas de detergentes sintéticos trazem ramificações nas suas cadeias. E as ramificações, gente, acabam impedindo a decomposição rápida, né, dessas cadeias. Enquanto os sabões, eles não vão possuir de forma alguma essas ramificações, deixando a cadeia ramificada e mais difícil de ser biodegradada, né? Mas já há detergentes biodegradáveis. Essa cadeia que está aqui em tela é de um detergente biodegradável. Ele não tem ramificação, tá certo? Então ele poderia ali funcionar com a mesma propriedade de um sabão, tá bom? Quanto ao poder de limpeza, é o mesmo. E as estruturas denominadas micelas, que são as estruturas presentes nos sabões e detergentes, tá bom? Uma parte apolar e a parte polar. Ele vai funcionando como uma catraca, né? A parte apolar gruda na sujeira, né? Gruda ali na gordura, porque a gente sabe pela regra de semelhante dissolve semelhante, né? A polar se junta à polar e o polar se junta ao polar, no caso, a água. Então vai funcionando ali uma estrutura que vai fazendo a remoção dessas sujeiras. Bom, era isso. Deixo para vocês 3 atividades, tá bom? Que devem ser anotadas e respondidas no caderno. Essas atividades, principalmente a do Enem, você encontra facilmente no Descomplica, mas essa não é a ideia da aula. Então, quero que você tente, que você experimente com o seu raciocínio para fazê-la. E as outras 2, você vai também disponibilizar ao mesmo tempo para resolvê-las, tá bom? Não vão se deter à questão de procurar a resposta pronta, porque isso só prejudica a gente. Um abraço, meninos!